Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a síndrome do impostor na área de SEO. Sim, a síndrome do impostor é algo que pega também na nossa área e é até mais comum do que vocês imaginam. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre como que a gente pode identificar se a gente está de repente passando aí por esse problema e como que a gente pode aí, vamos dizer, se blindar e não achar que nós somos uma farsa, estamos fazendo coisa errada. Não, nós estamos fazendo a coisa certa e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, caso você não saiba exatamente aí o que é a síndrome do impostor, é quando você, vamos dizer, não acredita em você, naquilo que você está entregando, você acha que você é uma farsa, você não confia de falar sobre SEO para o seu chefe, para os seus colegas de trabalho, você não está confiante de que o que você está fazendo é a coisa certa, de que você, eu estou enganando as pessoas, eu não estou gerando o resultado que eu deveria, etc. Você começa a se cobrar e ter um sentimento ruim dentro de você que acaba com a sua confiança e isso com certeza vai refletir aí no seu trabalho, o que não é legal. A gente precisa fazer o nosso trabalho com muita confiança, com muito carinho, amor, a gente tem que gostar daquilo que a gente está fazendo. Se a gente fica com esse sentimento ali, nossa, eu sou uma farsa, o que eu estou fazendo aqui tá uma porcaria, etc., isso é ruim para nossa saúde. Então, a gente precisa entender, às vezes até o porquê, né, que isso acontece. E aí eu marquei aqui alguns pontos aqui para a gente conversar hoje. E se você estiver passando por esses momentos, eu também vou dar algumas dicas aqui para você se livrar aí desse pensamento errado. Primeiro de tudo, né, o que a gente tem que entender? SEO não é uma ciência exata, não tem uma receitinha de bolo que faça isso, ou dê um Ctrl+C, Ctrl+V ali e vai funcionar e você vai ficar em primeiro lugar do Google. Não existe isso na nossa área. Nós testamos muita coisa até acertar. É assim que funciona o trabalho de SEO. Nós temos que fazer muitos testes até a gente acertar ali. Aí eu vou até fazer um comparativo aqui que, enquanto eu estava pensando aqui no roteiro para essa aula aqui, eu pensei num exemplo que é bem legal. Imagina que a gente pega 10 pessoas de lugares diferentes do mundo e a gente chega assim e fala, faça uma lasanha, mas a gente não vai dar a receita da lasanha, nada do tipo. A gente fala, faça uma lasanha. E aí cada um vai fazer a lasanha do seu jeito, do seu modo, da melhor forma possível. E aí o que vai acontecer no final ali? Nós vamos ter 10 lasanhas diferentes. E aí, de repente eu chego assim e falo, galera, agora a gente vai escolher qual que é a melhor. Aí todo mundo vai falar, mas como que ele vai escolher qual que é a melhor? Isso é o tal do algoritmo do Google. Cada um fez ali a sua melhor versão de lasanha e de repente vão vir critérios que ninguém sabia quais eram para posicionar quem que é o melhor e quem que, vamos dizer, é o pior ou menos gostoso, enfim. É a mesma coisa quando a gente está fazendo SEO sem muita informação. A gente faz o nosso melhor com a informação que a gente tem e a gente torce ali para a gente conseguir ficar bem posicionado. E isso aí pode estar gerando em você essa síndrome do impostor, porque você está testando muita coisa e você de repente não está gerando grandes resultados. Você fala, putz, eu fiz lá tal coisa, não deu certo, fiz outra coisa, não deu certo. Então, para você eliminar um pouco aí desse sentimento, o que você tem que entender nesse cenário aí que você está, vamos dizer, meio no escuro? Isso é normal, principalmente para os profissionais em começo de carreira. Você tem que entender que se já existe um histórico, né, ou seja, você já fez algumas coisas, já tem sites posicionando, etc., você precisa entender o cenário que você está ali para você poder, a partir de dados, construir o seu próximo teste. Porque a gente testar coisas aleatórias, isso gera, sim, uma grande insatisfação dentro da gente, principalmente quando o teste não dá certo. Porque a gente fica testando um monte de coisa, fica pensando, não deu certo. 2, 3, 10, 20, 50 vezes. Isso vai minando, com certeza, a nossa confiança. Mas não é porque você, às vezes, está fazendo um teste que não é apropriado para isso. Eu não estou falando que você está fazendo black hat, mas é que, da forma como você está conduzindo os testes, não vai te levar a um resultado propriamente dito. E eu vou trazer de novo o exemplo aqui da nossa lasanha. Então, a gente vai ter lá as 10 lasanhas ali, prontinhas, e aí você começa a perceber que
Na primeira rodada ali de lasanhas que foi avaliada, as lasanhas que tinham presunto e queijo ficaram no topo da lista como as melhores, e as lasanhas que tinham ali, sei lá, molho branco ficaram no final da lista. Opa, aqui você já tem alguns dados para começar a se basear. Você pode falar, não vou fazer com molho branco, vou fazer com molho bolonhesa e vou fazer com presunto e queijo também. Aí você vai ver que, opa, nossa, eu fiquei em quinto, quarto, legal. Com base nos dados que você viu ali, você conduziu um teste que vai gerar com certeza algum resultado. Talvez um pouco de resultado, talvez muito resultado, mas você vai começar a ver evolução porque você está fazendo um teste baseado em alguma coisa mais concreta. Então, a primeira dica aí contra a síndrome do impostor é que você nunca fique fazendo testes aleatórios. SEO é metodologia. Você precisa ter uma metodologia de trabalho para entender que dentro de todos esses fatores de ranqueamento, eu vou mexer nessas coisas aqui e isso vai dar certo. Só que para você mexer nas coisas certas e ver algum tipo de resultado, você precisa coletar os dados para que você possa então fazer com confiança o teste e saber se realmente você está indo no rumo certo ali. Aí eu vou trazer aqui alguns exemplos de dados que você pode utilizar aí. São só exemplos, mas com certeza são exemplos bons para você ter pelo menos uma luz aí. Não são todos, tá? Mas são alguns bons exemplos. Por exemplo, você vai fazer um teste porque você olhou ali todos os 10 primeiros sites e você viu, nossa, os conteúdos deles são bem diferentes dos meus. Os meus estão ficando lá na 5ª página do Google e esses daqui estão bem diferentes, estão bem bacanas. Deixa eu dar uma analisada. Aí você olha que eles abordam muitos tópicos, eles abordam palavras auxiliares ali no conteúdo, eles abordam tópicos que você ainda não aborda na sua explicação. Os conteúdos deles são mais completos, tem imagens. Aí você fala, deixa eu complementar um pouquinho o conteúdo aqui do meu site. Aí você pode até traduzir em números, de novo, aqui um asterisco ali, não quer dizer que o número de palavras é determinante, mas você vê que o seu texto, você escreveu 100 palavras. Os concorrentes, você viu que eles escreveram textos de 1000 palavras. Com 1000 palavras, com certeza você vai escrever um texto muito mais completo. Então, você percebe, tá, a maioria aqui na média escreveu um texto de 1000 palavras. Deixa eu fazer um teste e escrever o meu texto também com 1000 palavras. Aí pode ser que depois que você publica, o Google lê ali o seu novo texto, você vai sair da 5ª página para a 2ª. Aí você fala, pô, deu certo, olha só que legal. Então, com base em dados, você viu ali, fez um levantamento que o conteúdo mais completo, com imagens e tópicos, etc., favorece você ficar melhor posicionado. Aí você vai testando mais esses dados aí, né? Vai testando mais esse fator de ranqueamento até o ponto que você fala, tá, daqui não faz mais sentido mexer, e você vai partindo pro próximo, sempre fazendo um teste de cada vez de preferência. Outra coisa que você pode mensurar, links externos. Às vezes você está comparando o seu site que não tem nada de link building com um site que é super renomado, tem muita autoridade, etc. Aí talvez não seja uma comparação justa. Você está pegando um site que tem 20 anos de existência e comparando com o seu site que tem 3 semanas. Não é justa a comparação, porque um vai ter milhares de backlinks e o seu ainda não tem nenhum backlink. Então, isso é uma outra coisa que você vai colocar na conta. Aí você vai buscar ganhar alguns backlinks para ver se isso faz diferença. Também você pode fazer uma análise mais técnica do tipo, deixa eu fazer um teste no Web Page Test ou no Page Speed Insights de cada um desses sites aqui. E vou comparar com os meus números. E aí, quando você olha, você percebe que o seu site ele está mais lento, tem uma nota lá no Page Speed Insight muito inferior, aí você melhora, corrige esses números, né? Melhora a experiência de navegação e tempo de carregamento, e aí você começa a ver que está evoluindo o seu site no posicionamento. E isso vai te trazer mais confiança de que você está fazendo a coisa certa. Mas, de novo, é baseado em dados o seu teste. Não é uma coisa aleatória que você fala, hoje eu acho que eu vou mexer nesta imagem aqui para ver se melhora. Assim não funciona. E aí, não funcionando, isso gera aí o sentimento de que você está fazendo uma farsa, que você é um impostor, mas na verdade é porque a metodologia dos seus testes não está ali funcionando, né? Você precisa fazer uma metodologia baseada em números para você poder validar e testar. E tudo bem se de repente você faz ali uma melhora técnica e você fala, putz, não resolveu. Vou fazer o outro teste. Aí você fala, por exemplo, melhorei a minha velocidade, tô pau a pau com os meus concorrentes. Não subi de posicionamento, não cheguei na primeira página. Mas pode ser que isso é só um dos mais de 200 fatores de ranqueamento. Então,
você precisa fazer um combo de melhorar ali a sua parte técnica, mas também precisa do conteúdo. E só quando os dois já estão no site, aí sim você vai ter evolução. Mas, obviamente, você sabendo as bases do trabalho de SEO, você sabe que um site rápido, com uma boa experiência, mais um bom conteúdo, é óbvio que é bom para SEO. Então, você vai melhorando ali de forma metodológica, item por item, vai avaliando qual que é o impacto. E é daí que a gente começa a descobrir que em certos nichos o link building ele é mais importante do que em outros, ou o conteúdo é mais importante, ou questões técnicas, você vai descobrindo desta forma. Por isso que às vezes quando a gente fala no setor tal o link building é mais relevante do que no setor Y. É por causa disso, a gente faz os testes e consegue verificar que quando a gente ganha um determinado tipo de link externo ou faz um tipo de conteúdo, os resultados aparecem de uma forma bem específica, a gente consegue mensurar tranquilamente o que funciona mais e o que funciona menos. Mas, resumindo aqui então, não faça testes sem dados. Se você não tem como mensurar, deixa isso aí para o final da fila, foca naquilo que você a princípio consegue mensurar, tá bom? Agora, um segundo ponto aqui, que isso aqui eu confesso que pega muita gente, viu? E já me pegou no passado também esse item aqui, que é o quê? Cuidado com os profissionais que, vamos dizer, vendem o SEO de palco. Tem gente que quando vai fazer uma palestra, gravar um vídeo aqui para o YouTube, o que eles fazem? Eles se dizem, não, eu sou o guru da SEO, o especialista aqui, o melhor do mundo, não sei o que, papapá, e começa a inventar umas técnicas mirabolantes, assim, é igual você vê uns exercícios aí, que alguns vídeos você vê na internet de uns exercícios que você fala, meu Deus do céu, não é possível que esse exercício dá certo. Por quê? É tão mirabolante, faz tanta firula, que você fica assim, será que eu preciso fazer aquilo para dar certo, para ter o resultado que eu espero? Então, você tem que tomar cuidado com isso aí. Por quê? Você começa a ver essas técnicas muito mirabolantes e você está fazendo o seu feijão com arroz. Aí você começa a falar, não tá dando tanto resultado quanto esse cara aí do vídeo do YouTube tá falando pra mim. Será que eu tô fazendo tudo errado? Será que eu não sei fazer SEO? Você começa a se questionar, por quê? Você vê uma coisa muito elaborada, você tá fazendo o seu feijão com arroz quietinho ali, e aí você começa a se questionar, porque o resultado lá do vídeo do YouTube, que às vezes você nem tem como validar, você não sabe se é verdade ou não, se é real. E aí você fica ali pensativo se você está fazendo a coisa certa. Mas toma cuidado, porque eu já passei por isso lá no começo da minha carreira. E aí sabe o que aconteceu? A pior coisa de todas. Eu estava indo bem ali na primeira agência que eu passei, né? E eu tava indo bem, fazendo meu feijão com arroz super bem. Aí eu comecei a cair de cabeça nesse universo, conhecer pessoas e pessoas do mundo da SEO. E eu comecei a ver umas análises, assim, uns dados muito loucos. E eu falei, não, eu preciso rebuscar as minhas análises aqui, os meus planejamentos. Poxa, eu tenho uma equipe aqui que eu tô coordenando. Eu preciso fazer umas coisas bonitas dessas, assim. Só que aí foi quando eu comecei a deixar de lado o feijão com arroz, que estava dando super certo, e comecei a fazer um monte de firula em coisas que não tinha necessidade. Eu comecei a procurar pelo em ovo, eu comecei a cutucar coisa que, se desse certo, seria uma coisinha assim mínima, fora que eram coisas que, nossa, demorava pra caramba pra implementar, era um grande esforço de TI, eu comecei a infernizar ali nos projetos de forma desnecessária. E aqui, né, óbvio, eu não tô falando para você não procurar inovar aí nas suas estratégias, afinal de contas eu falei que testes são importantes, mas toma cuidado, não abandona o seu feijão com arroz, porque é a consistência de uma metodologia de trabalho ali que vai te ajudar a você gerar os resultados. Tanto que depois que eu me liguei disso, eu criei a minha metodologia lá, que é a metodologia que está no meu curso, que os meus alunos aprendem a fazer vamos dizer, um excelente feijão com arroz que gera grandes resultados. Por quê? É consistente. Todo dia você está ali produzindo SEO de forma consistente que você sabe que vai dar certo e aí você pega e vai colhendo os resultados sem fórmulas mirabolantes. Eu ensino no meu curso exatamente o que precisa ser ensinado para você fazer com consistência ali. É igual a academia. Tem os exercícios clássicos e os exercícios mirabolantes. Se você faz os exercícios clássicos bonitinhos, você vai ter resultado. Não necessariamente você precisa do exercício mirabolante. O exercício mirabolante é para pôr no Reels lá do Instagram para dar views. A gente tem que fazer
o nosso basicão ali, muito bem feito para gerar os resultados com consistência. E se você quiser saber mais aí, o link para o meu curso está aqui embaixo. Então, para você aí ficar, vamos dizer, blindado com esses profissionais aí que são os gurus do SEO, que só mostram o SEO de palco, o que eu te recomendo? Saiba muito bem aí, tenha domínio sobre a sua área, ou seja, sobre a área de SEO. Entenda o que é o certo, o que é o feijão com arroz, o que são as firulas, porque aí você vai começar a distinguir o que é bom, o que você deve copiar, fazer ali, né, seguir a mesma dica, e o que não faz sentido você dar tanta bola. Separe bem as coisas, você precisa estar antenado o que é o certo dentro da sua área. E até uma coisa que é legal de compartilhar, que muitas pessoas não sabem, isso aqui me ajudou por um lado e me deixou descoberto pelo outro no começo da minha carreira, né? Eu sou formado em engenharia da computação, então sempre que eu ver umas firulas de código-fonte, eu sabia, isso aqui é balela, isso aqui não existe, o que a pessoa está falando é invenção da cabeça dela, ela pode até ter mexido, mas não foi isso aqui que causou o resultado que ela está falando. Então, para mim era muito fácil, porque eu trabalhei com desenvolvimento de sites e lojas virtuais por bastante tempo, me formei em programação lá na engenharia da computação, eu sabia muito bem essa parte, então eu não era facilmente enganado sabendo essa parte. E aí, eu precisei, né, ganhar experiência com a outra parte do SEO, que envolvia a parte de conteúdo, entender um pouco mais do algoritmo especificamente do Google. Só que, obviamente, hoje, com mais de 11 anos de experiência aí na área de SEO, eu consigo bater o olho numa estratégia e falar, isso aqui é firula, isso aqui é a coisa certa, isso aqui faz bem para a nossa profissão, isso aqui não faz. E pensando nisso, é justamente que eu elaborei aqui a semana do profissional de SEO, uma semana completinha, cheia de dicas aí para você que deseja entender mais sobre a nossa área, que você que quer aprender não só sobre as coisas técnicas, mas você também quer aprender aí o dia a dia do profissional, como viver de SEO, seja você in-house, de agência, empreendedor. Você vai aprender aí, eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem como que tá legal a nossa preparação. Então esse aqui é o formulário para você ser avisado. A nossa semana do profissional de SEO vai do dia 2 de maio ao dia 6 de maio, então vão ser 5 lives aí, todo dia às 8 horas da noite. Basta preencher aqui o link, o seu e-mail, preencher o CAPTCHA que você vai ser avisado direto no seu e-mail com os links, tudo bonitinho. Vai acontecer aqui no nosso canal no YouTube, mas só para você não perder nada, depois a gente vai mandar uns materiais por aqui também, então se inscreve aí para você receber tudo. E o que a gente vai ver nessa semana do profissional de SEO? No primeiro dia, lá no dia 2, a gente vai ver como ser o profissional de SEO mais desejado do mercado. Sim, eu vou te explicar o que faz uma empresa desejar um profissional de SEO ou outro, você vai saber ali como se destacar no mercado. Depois, no segundo dia, a gente vai falar sobre como viver de SEO, seja você profissional de agência, freelancer, in-house, dono de agência de SEO, empreendedor, você vai entender como que você pode viver aí de SEO nas suas várias vertentes, o que são as hard skills, soft skills que você precisa para ser aí um profissional aí competitivo e viver de SEO. Também a gente vai falar aqui sobre o jeito certo de fazer SEO no terceiro dia, porque sim, que nem a gente acabou de falar aqui, tem o jeito certo e o jeito errado. Eu vou dar mais dicas sobre como que a gente pode fazer aí o SEO do jeito certo, consistente, gerar resultados. E aí no quarto dia a gente vai falar sobre os desafios na carreira. E lembrando, eu já fui profissional in-house, foi por onde de agência, depois fui profissional in-house, fui para agência de SEO, depois eu abri a minha agência. Enfim, eu já fiz freelancer também, enfim, eu sei todos os desafios que a carreira de SEO impõe aí pra gente. Estou no mercado há mais de 11 anos, já passei por todas essas fases e vou compartilhar esses desafios com vocês. E no quinto e último dia eu vou explicar mais detalhes aí sobre a minha metodologia e vai ter uma grande surpresa aqui. Não perca, no dia 6 vai ter uma surpresa bem bacana aqui para você que acompanhar a semana inteira, tá bom? Não perca, essa aqui é uma das lives mais importantes, mas para você entender tudo, você tem que acompanhar a semana inteira, tá bom? Então, não se esqueça aí, o link tá aqui na descrição do vídeo, se cadastra aqui para você ser avisado, e se você ainda não é inscrito aqui no canal,
se inscreve, ativa o sininho, porque quando a live começar, você vai ser avisado aí no seu computador, no seu celular, de que vai começar a live e você vem e participa comigo, tá bom? E se você gostou dessa live aqui, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e a gente se vê num próximo vídeo ou numa próxima live. Até lá!